Ser considerado um compreendedor de Putin é uma das piores acusações que alguém pode receber na Europa de língua alemã. Normalmente, ela vem de pessoas que acreditam saber exatamente o que a Rússia realmente quer. Mas será que o Ocidente é capaz de entender o que seus adversários realmente buscam? É sobre isso que queremos conversar hoje, e comigo está pela segunda vez a Dr. Petra Erler, cientista política alemã e ex-secretária de Estado na RDA. Sede com seu marido, Günther Verheugen. Ela publicou recentemente o livro Eminente Grey. Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen. Eskalation statt... Rússia, Ucrânia e o Ocidente. Escalada em vez de distensão. Petra, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Pascal. Vamos começar talvez com a sua experiência pessoal. Você atuava na política, na RDA, quando ocorreu a reunificação. Você também trabalhou ativamente para que isso pudesse acontecer. Como foi? Como foi a sua experiência? A Alemanha Ocidental, o Ocidente, entendeu a Alemanha Oriental naquela época? E a unificação aconteceu da forma como vocês no leste, mas na época? Das sind viele Fragen in einer, lieber Pascal. São muitas perguntas em uma só, caro Pascal. Na RDA, tivemos eleições em 18 de março de 1990 e a questão era apenas de que forma queríamos fazer parte da República Federal. Iríamos aderir em igualdade de condições, conforme o artigo 146 da Lei Fundamental, ou haveria uma adesão segundo o artigo 23? A maioria dos cidadãos e cidadãs da RDA disse claramente: queremos o caminho da adesão. E isso significava que, desde o início, as possibilidades do último e único governo da RDA não inteiramente públicas. Und einzigen demokratischen DDR-Regierung sehr begrenzt waren, denn ein Beitritt nach Artikel 23 bedeutet, pois uma adesão segundo o artigo 23 significa submeter-se, em muitos aspectos, às regras que a antiga República Federal da Alemanha havia estabelecido para si mesma. Enquanto isso, uma outra forma de unificação teria levado, por exemplo, a termos uma Constituição comum e a discutirmos questões tão importantes como se deveríamos ter um hino comum, e quanto da experiência, mas também da realização da RDA, deveria ser incorporado a esse novo país. Pois é inegável que a unificação alemã criou de fato um novo país. Na época, eu era responsável pela integração nas comunidades europeias e na minha área já vigorava, entre 1 de março de 90, o lema "Fazemos isso sozinhos". März 1990 bereits die Devise, das machen wir ganz allein. Und diese Devise kam aus Bonn. E essa orientação veio de Bonn, algo como: não temos nada a fazer lá, não temos com quem conversar e os alemães ocidentais vão dar conta disso. Mas essa não era a nossa posição. Acreditávamos que todos os membros da comunidade europeia, assim como a comunidade das nações, tinham o direito de nos conhecer, de saber quem realmente éramos. Pois o conflito leste-oeste fez com que o Ocidente não tivesse grande interesse pelo Oriente, enquanto o Oriente tinha, sim, grande interesse pelo Ocidente. E por isso, na época, fomos à presidência irlandesa. Acompanhei o ministro das Relações Exteriores, Merkel, e lá apresentamos nossas reivindicações, dizendo: queremos participar, queremos que vocês nos conheçam, mas também queremos deixar claro os nossos próprios interesses. Pois não conseguíamos imaginar que a antiga República Federal soubesse tudo o que teria sido importante e correto para a RDA também na Alemanha unificada. E a primeira pergunta dos irlandeses foi: vocês conversaram sobre isso com Genscher? E respondemos: não. Então houve uma pausa estratégica de 2 horas. Bebi o primeiro uísque irlandês da minha vida. E então veio um assessor do primeiro-ministro e perguntou: Petra, bem, o que vocês realmente querem? Tivemos uma boa conversa e depois de 2 horas a sessão foi formalmente retomada. Os irlandeses nos disseram: nós vamos apoiá-los. Em breve vocês farão parte e, portanto, também têm agora o direito de expressar sua opinião e se fazer conhecer, com quem nós somos e vice-versa. Isso não agradou a Bonn de forma alguma, mas aceitaram, desde que tivéssemos prometido que, naturalmente, não iríamos resolver conflitos internos alemães às custas da Europa. Also, das war in dem Fall ein
Nesse caso, foi um processo positivo, que também levou ao fato de que vocês do leste puderam apresentar suas demandas dentro das futuras estruturas da UE. Na época ainda era a área econômica. Isso foi positivo. O Ocidente soube fazer bem, integrar a Alemanha Oriental e iniciar um processo que acabou sendo bem sucedido. É importante lembrar que naquela época tínhamos um presidente da comissão, Jacques Delors. Jacques Delors foi o primeiro a compreender que os desdobramentos após a queda do muro se tornariam muito imprevisíveis. Ele disse ao Parlamento Europeu que nós, neste caso, a Alemanha Oriental, tínhamos o direito de decidir por nós mesmos como queríamos pertencer. Com base na antiga cláusula que fazia parte dos tratados fundadores da Comunidade Econômica Europeia, a Política Federal sempre considerou o RDA como parte de seu espírito econômico. E ele manteve o caminho aberto e disse: ou vocês veem como um Estado em pé de igualdade, ou pelo caminho da adesão à República Federal da Alemanha. E isso criou, na então Comunidade Europeia, um clima bastante positivo, pelo menos em relação a nós. Thatcher tinha uma atitude mais favorável em relação ao governo da RDA do que em relação a Helmut Kohl. Os franceses tratavam o primeiro-ministro da Alemanha Oriental com muita benevolência, porque era uma Alemanha diferente, por assim dizer. Não uma que passava atropelando tudo, mas uma modesta. E como isso continuou depois, também em termos de compreensão? Lembro-me bem, nasci em 1985, então sou jovem demais para realmente me lembrar da unificação dos estados. Mas ainda me recordo da minha infância, quando assistia muito à televisão alemã. E lá se falava com frequência sobre como os alemães do leste estavam e o que acontecia no leste. As tensões entre os Besserwesses e os Jämmerosses, esses eram temas presentes na televisão de língua alemã. Como se deu, então, esse processo de união, que também tem muito a ver com compreensão? E você já mencionou, na RDA, a saudade do Ocidente era enorme, imagino eu, enquanto o contrário talvez não fosse necessariamente o caso. Bem, seria um equívoco pensar, antes de mais nada, que todo o processo foi apenas positivo. O que eu quis dizer é que recebemos apoio de muitos estados europeus, que temos o direito de participar na comunidade europeia, de conversar com Delors, de conversar com chefes de Estado e de governo. Eu não disse que isso teria agradado à República Federal da Alemanha, pois naturalmente não dissemos simplesmente estamos aqui, mas também expusemos quais problemas víamos nesse processo. E a questão era que todos os Estados-membros da Comunidade Europeia precisavam concordar para que, por meio de uma decisão do Conselho, pudéssemos participar dessa unificação, no caso da unificação alemã. E muito tempo depois aprendi o quanto o antigo governo federal odiava o fato de termos dito, por exemplo, que não queríamos depender apenas do financiamento da Alemanha Ocidental, mas que achávamos importante que a solidariedade europeia também chegasse aos novos estados, para que as pessoas se sentissem integradas. Isso ia completamente contra o conceito de Helmut Kohl, por exemplo. E foi muito bom que, na época, tenhamos encontrado apoio para isso na Comissão Europeia. O primeiro a se manifestar nesse sentido foi o liberal Bangemann, mas foi uma luta difícil. E cada apresentação de reivindicações foi uma luta dura, muito dura, que teve de ser travada mais nos bastidores do que de forma pública. E disso se percebe que tínhamos uma certa autoconfiança. Tínhamos autoconfiança, independentemente de aderirmos ou seguirmos o artigo 146, tínhamos algo a dizer e dizíamos isso de uma forma que fosse vantajosa para a nova República Federal. Pois ficou relativamente claro, pelo menos para nós ficou claro rapidamente, que aquilo não seria um mar de rosas, do ponto de vista puramente econômico, puramente político.
E eu não sabia na época que em 4 anos 50% dos alemães orientais estariam desempregados. Mas eu também sabia que nossas empresas não eram competitivas, nossa agricultura não era competitiva. Não se pode competir da noite para o dia em um mercado que não se conhece, com o qual não se tem relações nem estratégias de marketing. Mas mesmo em 1990 eu ainda não sabia o quão grave seria. E além disso, havia também o problema, por assim dizer, político. Und dazu kam eben das sozusagen politische Problem. Und das politische Problem ist, dass wir E o problema político é que já havia uma postura dupla. Por um lado, quase ninguém na Alemanha Ocidental estava preparado para o fato de que haveria apenas a unificação alemã. E eles também tinham opiniões bem definidas, opiniões influenciadas pela Guerra Fria. Isso significava, eles não sabem fazer nada, a economia não funciona, nada funciona. E na Alemanha Oriental havia uma expectativa exagerada, que se manifestava assim: os alemães ocidentais sabem fazer tudo melhor e nós agora precisamos aprender tudo de novo. Essa dança entre uma arrogância e uma fraqueza autoimposta teve naturalmente efeitos catastróficos. Pois, mais cedo ou mais tarde, ficou claro que os alemães orientais não eram tão tolos quanto se supunha. E que os alemães ocidentais praticamente não entenderam o que realmente estava acontecendo na Alemanha Oriental. Ou, em outras palavras, como era a vida na RDA. E isso levou, por volta de 1994, à situação que você descreveu. Eu havia sido convidado pelos americanos, e eles também perguntaram o que está acontecendo com vocês. Todos reclamam. O Oeste não está satisfeito, o Leste não está satisfeito. Qual é a razão disso? Eles organizaram uma noite de debate e fizeram a primeira pergunta a um deputado do Bundestag de Hesse. O que o Oeste pode aprender com o Leste? Resposta: nada. Então eu disse, e esse é o problema. E a noite terminou ali porque ficou claro qual era o problema da unificação alemã, a suposição de que se sabe tudo. De um lado, portanto, uma mentalidade de vencedor, e do outro, pessoas que estavam se libertando cada vez mais da ideia de que o Ocidente sabe melhor como ferver água. Talvez possamos usar isso para dar um salto para o presente. Porque o que você está dizendo aqui me soa muito como uma mentalidade que ainda prevalece. E talvez não apenas na Alemanha, mas em grande parte da Europa. Ou seja, por um lado, uma mentalidade de vencedores, e por outro, essa consciência de que nós sempre soubemos melhor, e os russos e todos que os apoiam ou não os combatem não entendem do que se trata. Você também vê essa consciência persistindo, especialmente em inglês, usamos com frequência Fukuyama e o fim da história. Essa mentalidade de nós vencemos a Guerra Fria. Você também vê isso, ou há para você outros elementos que impedem uma compreensão do Oriente? Então, acredito que é uma mistura de desinteresse, ignorância, mentalidade de vencedor e arrogância. E tudo isso vem acompanhado da exploração propagandística da democracia e dos direitos humanos, como se dissesse. Somos os portadores da democracia, somos os portadores dos direitos humanos e, por isso, a priori, estamos sempre do lado certo da história. Isso nos livra da necessidade de realmente nos interessarmos pelos outros e por seus problemas. É realmente querer apreendê-los. Na verdade, você as coisas novas da Tableman não é o Ayaware. Já que aderiram em 2004 e 2007. Die 2004, 2007 beigetreten sind. Es gibt und gab und gibt kein Verständnis dafür, was Nunca houve e ainda não há compreensão do que realmente significa uma transformação de sistema. De quão difícil é o caminho que as pessoas precisam percorrer quando decidem conscientemente construir uma democracia e transformar seus países que antes faziam parte do Comecon ou da antiga União Soviética. De forma alguma. Recentemente li um livro deplorável que se queixava de que após a dissolução da União Soviética ainda existe na Rússia o Homo Soviéticos. E que em Homo Soviéticos há um pequeno Putin. Meu Deus, está escrito aí. Quem escreveu isso? Não estou fazendo propaganda desse livro agora.
E eu pensei, será que eles não entendem que só se pode mudar uma sociedade com as pessoas que se tem? E que a disposição das pessoas que cresceram em outro sistema de se transformarem é um presente? Um presente que as próprias sociedades se dão, uma força que existe dentro delas mesmas. Entende? Eu não sou uma seguidora de Che Guevara. Che Guevara saiu acreditando que podia exportar a revolução. E ao contrário, eu sempre tive a impressão de que o Ocidente acredita que Che Guevara funciona, que ele pode exportar tudo. Mas, na verdade, precisamos que nas próprias sociedades exista a consciência do que elas reconhecem como o caminho certo para si mesmas. E quando se vê como, nos anos 1990, tanto a Comissão Europeia quanto os americanos lidaram com a desintegração da União Soviética, dizia-se com muita ousadia, a Ucrânia só precisa se libertar do jugo russo e então tudo ficará bem. Eles não entenderam de forma alguma que um organismo estatal como a União Soviética, estruturado de forma planificada, com monopólios em que uma ou duas empresas combinadas abasteciam todo o país, não poderia ser desfeito tão facilmente, e que a Ucrânia estava ligada à União Soviética por inúmeras artérias vitais, econômicas, humanas, de infraestrutura e de transporte. E quem estabelece objetivos desse tipo, na verdade, não tem compreensão dos problemas dos povos. Hat in Wahrheit kein Verständnis für die Probleme der Völker. Deine Kamera ist ganz wenig nach oben gerutscht. Kannst du sie wieder ein bisschen... Sua câmera subiu um pouco. Você pode abaixá-la um pouco de novo? Obrigado. Como você vê isso? Houve aquele momento em 2001, quando Vladimir Putin estava no Bundestag alemão e recebeu uma ovação de pé. As pessoas se levantaram, aplaudiram e eram tempos realmente muito cheios de esperança. Também foi a época em que eu diria o pior dos anos 1990 para a Rússia estava chegando ao fim. Aquele período terrível de 1994 a 1999, em que até a expectativa de vida na Rússia diminuiu. É algo em que se deve realmente pensar. Então houve um momento em que as relações entre a Alemanha e a Rússia estavam, na verdade, em seu auge, como nunca antes e nunca mais depois. Não havia compreensão naquela época. O Ocidente não demonstrava naquele momento compreensão pelo sofrimento da Rússia e pela necessidade de integrá-la? Ou como foi isso? Claro, a aparição de Putin no Bundestag alemão foi sem dúvida um ponto alto das relações entre a Alemanha e a Rússia, mas certamente não o ponto culminante dessas relações. Penso que naquela época predominava o alívio pelo fato de que os comunistas não venceram, mas sim o candidato escolhido por Yeltsin, e também pelos oligarcas ganhou a eleição. E é claro que o discurso também foi uma oferta de amizade, visando uma cooperação estreita e parceira entre a Alemanha e a Rússia. Mas o que eu critico nesse período é que deixamos passar a oportunidade de lembrar quanto sofrimento causamos aos povos da União Soviética. Porque Putin não vem de uma cidade qualquer. Sua família é de Leningrado, e ela também estava entre as vítimas do fascismo hitlerista alemão. E isso, na época, não teve papel algum, nem em entrevistas, nem em discursos, nem de forma alguma. E para ele também não tem importância. Falava-se apenas de futuro, mas também foi uma oportunidade perdida discutir por que temos uma responsabilidade histórica especial, expressa nos 27 milhões de cidadãos soviéticos mortos. Então, por um lado, isso foi uma oportunidade perdida. Também a compreensão de que aqui está alguém que tem experiência em primeira mão de como essa guerra foi terrível e que também tem laços familiares com ela. Toda vez que converso com colegas russos, eles me dizem que não há ninguém na Rússia que não tenha sido de alguma forma afetado por essa guerra. Todas as famílias foram atingidas. 27 milhões de mortos. Ou seja, todo mundo tem um avô, in vora o imintesepmo wisi. Será que não está simplesmente faltando algo aqui? Talvez agora, não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, na Europa Ocidental como ela é hoje,
uma compreensão de quão brutais ainda são essas memórias e do que isso provoca. Também em relação à necessidade de segurança. Pois no Ocidente, especialmente na Alemanha, mas também na Suíça, costuma-se dizer, não, a Rússia só finge precisar de segurança. É o país mais seguro do mundo. Ou seja, ele está mentindo. Putin mente quando diz que a Rússia tem uma necessidade de segurança. Caso contrário, ele não minaria a necessidade de segurança dos ucranianos. Acho que estamos lidando com um revisionismo histórico que começou já em 1945. A imagem da Segunda Guerra Mundial é frequentemente moldada por filmes de Hollywood, nos quais naturalmente os americanos vencem o tempo todo. Na França, em 1945, ainda predominava a ideia de que o Exército Vermelho, ou seja, a União Soviética, não apenas havia suportado o principal fardo da guerra, mas também dado a contribuição decisiva para a vitória sobre o hitlerismo. Isso foi completamente apagado da memória de muitas pessoas. Há um cientista canadense que pesquisou com grande detalhe o período de Stalin. Tanto os anos 1930, os grandes assassinatos, quanto o papel de Stalin na Segunda Guerra Mundial e antes dela. E ele contou que seus alunos sempre ficam completamente chocados quando percebem contra quantos alemães o Exército Vermelho teve de lutar na época e contra quão poucos alemães, relativamente, as potências aliadas vitoriosas tiveram de enfrentar. Isso nos é totalmente estranho. E, ao mesmo tempo, não se pode esquecer que os russos, mesmo os russos comuns, foram durante muito tempo bastante simpáticos aos alemães, apesar dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Eu participei de uma iniciativa contra o esquecimento, criada por de Maizière, na qual, muito antes de isso ser aceito na Alemanha, enviávamos dinheiro a trabalhadores forçados, como uma espécie de compensação moral. Sozusagen als moralischen Ausgleich. Es handelte sich damals erst 300 D-Mark, dann 300 Euro. Naquela época, tratava-se primeiro de 300 marcos alemães, depois de 300 euros. Isso não é nada diante do sofrimento dos sobreviventes. E a forma como esses sobreviventes ou suas famílias reagiram, em geral, foi dizendo que reconheciam o gesto, que não esquecemos, e que isso era uma base para que tivéssemos amizade. Tanto mais grave é o fato de que, devido a esse revisionismo histórico, hoje na Rússia, os alemães já não são vistos de forma positiva e que, diante das declarações políticas vindas da República Federal da Alemanha, isso na verdade já nem causa mais surpresa. Und dieses, wenn wir wieder weiter in dieses Verständnis. E isso, se continuarmos a aprofundar esse entendimento, isso, de onde você acha que vem, além do revisionismo histórico e da mentalidade de vencedor, o fato de que a Europa, de modo geral, atualmente age como se não existissem necessidades legítimas da Rússia? Afinal, a acusação de ser um entendedor de Putin é, na verdade, a acusação de levar a sério o que os russos dizem e, a partir daí, querer pensar adiante e também negociar. Enquanto o outro lado diz, não se deve nem acreditar, nem dar ouvidos a isso. É preciso encerrar a guerra na Ucrânia, da forma como nós queremos. O que significa todos os países de volta e Putin diante de um tribunal por crimes de guerra. Essa seria a abordagem correta para colocar essa entidade chamada Rússia em seu devido lugar. Bem, Pascal, estamos lidando aqui com duas realidades alternativas. Aqueles que fazem a acusação de ser compreensivos com Putin afirmam, na verdade, que são eles próprios quem melhor entende Putin. E esse entendimento pode ser resumido em 3 palavras. Uma vez KGB, sempre KGB, parafraseando o filme de James Bond de 1985. É daí que vem isso. Enquanto isso, os outros veem os legítimos interesses de segurança do lado russo e defendem uma política de diálogo e entendimento. Eles, naturalmente, observam o que de fato aconteceu ao longo dos anos. Eles não distorcem as palavras de Putin, não escolhem simplesmente o que lhes convém e o que não, mas tentam apresentar a história em sua sequência e também mostrar os desvios fatais que o Ocidente tomou.
Mas essa não é a história que domina na União Europeia. Kaja Kallas, nossa suposta chefe da diplomacia, considera a contribuição da Rússia e da China para a vitória sobre o fascismo hitlerista na Segunda Guerra Mundial como desinformação. Essa mulher já não tem nenhuma formação histórica. Die Frau hat überhaupt keine geschichtliche Bildung mehr. Und ich fürchte, andere haben die auch nicht. E temo que outros também não as tenham. Houve tentativas vindas da Polônia e também dos países bálticos de atribuir à Rússia ou à União Soviética uma corresponsabilidade pelo início da Segunda Guerra Mundial. E isso não resiste a nenhuma análise histórica, pois tudo é negado. Quem, na época, via a Alemanha de Hitler com grande simpatia e até fez pactos parciais com ela. É negado que Stalin, ou seja, a União Soviética, durante 6 anos tentou formar uma coalizão anti-Hitler com a França e o Reino Unido, porque naturalmente tudo isso é carregado de ideologia. Weil das natürlich alles ideologisch aufgeladen ist. In unserem Land, als Hitler die Macht ergriff. No nosso país, quando Hitler assumiu o poder, foram apenas os comunistas no início e alguns católicos que disseram: Hitler, isso é guerra. E hoje, quando Kaja Kallas reflete sobre quantas guerras na verdade partiram da Rússia, e aparentemente pediu que seus serviços investigassem isso, e então encontraram um número, não sei qual, eu fui verificar na Wikipédia em quantas guerras os russos estiveram envolvidos ao longo dos séculos. 32 páginas. E é preciso imaginar que lá está escrito, por exemplo, que houve cidadãos soviéticos, assim como americanos, entre eles Hemingway, que lutaram na Guerra Civil Espanhola. Im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Also hier werden Dinge zusammengeschmissen. Aqui estão sendo misturadas coisas e apresentadas ao público de forma totalmente desordenada, que não tem mais nada a ver com interesses de segurança, mas sim com a tentativa de mostrar a ânsia de guerra da Rússia, cultivada ao longo dos milênios. Se olharmos apenas para as guerras entre 800 e 1500 listadas na Wikipédia, eu me pergunto, quantos ucranianos estavam envolvidos nelas? Mas perguntas como essa nunca são feitas, porque lidamos apenas superficialmente com a história e não temos compreensão de como ela realmente aconteceu. E aqueles que tentam descobrir isso são praticamente repreendidos. Die werden ja regelrecht abgewatscht, aber eben leider nicht mit Argumenten, sondern eben mit solchen dummen... Mas, infelizmente, não com argumentos, e sim com observações tolas e descaradas como, sei lá, anjos caídos, carregadores de água do Kremlin ou pacifistas de Araque. Sim, isso não são argumentos, isso tudo não são argumentos, porque com argumentos eles não conseguem avançar, só conseguem com estereótipos. O problema é que esses estereótipos acabam se fixando na cabeça das pessoas, junto com o medo. E todos nós sabemos que o medo paralisa. O medo e o pensamento. E o segundo caminho pelo qual hoje a realidade é negada politicamente, é o alarmismo. Já há muitas pessoas que acreditam que amanhã o russo estará diante de Berlim ou da própria porta de casa. Sim, então o medo é uma coisa. A outra é o que você mencionou. As visões de mundo, que no momento são tão diferentes entre si, a partir de como se entende o mundo, de como se formou aquilo que percebemos agora como realidade. O fascinante agora é que nesses dois mundos diferentes, por razões diferentes, ambos dizem, sim, Minsk nunca foi levado a sério. Os russos dizem que os europeus nunca levaram a sério. E agora sabemos, por Hollande, Merkel e outros, eles mesmos disseram isso. E os europeus dizem agora que Putin nunca levou a sério, que ele só queria ganhar tempo para fortalecer seu exército e depois jogou tudo por terra. É realmente fascinante que, neste momento, ambos os lados cheguem à conclusão, por motivos completamente distintos, de que Minsk nunca foi levado a sério, ou Minsk em geral. Mas o que é curioso é que não conseguimos chegar a um consenso sobre uma realidade, e essas visões de mundo são usadas para dar uma lógica à guerra. Então, é por isso que estamos em guerra. Also, darum sind wir im Krieg. Pascal, não posso te dar nenhuma resposta à tua pergunta, porque acredito que a visão de mundo daqueles que se dedicam à preparação para a guerra não é coerente em si mesma. Por um lado, sempre se diz que os russos apenas imaginam ameaças que poderiam vir da OTAN.
Por outro lado, afirma-se que não há motivos para a guerra na Ucrânia, que seria pura agressividade russa. E por outro lado ainda, o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, diz: é claro que os russos não queriam uma expansão da OTAN até a Ucrânia, e naturalmente, é claro, nós não a concedemos a eles. Isso significa que a narrativa daqueles que atribuem tudo a uma suposta agressividade russa, naturalmente desenvolvida, não é verdadeira. Eles não conseguem sustentar suas próprias mentiras. Hoje, a União Europeia, na figura da Sra. Kallas, volta a dizer: sim, sempre quisemos uma paz duradoura, justa e segura para a Ucrânia e para a Europa. Mas, de fato, isso não corresponde à realidade. Todos nós sabemos que houve as negociações de Istambul. Todos nós sabemos que estivemos bastante próximos de uma oportunidade na Ucrânia. Ainda havia pontos em aberto, mas eles não eram intransponíveis. E isso teria levado a que a Ucrânia permanecesse territorialmente intacta. Ter-se falado sobre a Crimeia por 10 anos. A Ucrânia teria sido desmilitarizada. Teríamos tido uma Ucrânia neutra. E então veio o Ocidente e disse: não vai ser assim. Isso não é o que imaginamos, pois nunca se tratou da Ucrânia. Sempre se tratou da Rússia. E isso passou a ser dito de forma cada vez mais aberta. Nosso objetivo é enfraquecer estrategicamente a Rússia por meio da Ucrânia. E a Sra. Kallas repetiu isso recentemente. Ela disse, em relação ao plano de paz, a União Europeia tem apenas 2 pontos. Primeiro, o enfraquecimento da Rússia. Segundo, o apoio à Ucrânia. Ou seja, não há nenhuma estratégia aí, deixando de lado o fato de que o enfraquecimento da Rússia é um castelo no ar. E, em segundo lugar, mesmo que isso fosse alcançado, levaria ao único caso em que o uso de armas nucleares russas seria realmente legitimado. Portanto, não consigo mais reconhecer nenhuma política racional nisso. Por isso, acredito que a visão de mundo, como você a descreve, essa visão de mundo, baseia-se em coordenadas completamente distorcidas, mas também em premissas ideológicas que levam totalmente ao erro e que às vezes me fazem duvidar da sanidade mental daqueles que as defendem. Mas como isso acontece? Então vejamos a Sra. Kallas. Eu não consigo entender a Sra. Kallas, pois ela deveria ser, pela sua própria biografia, uma construtora de pontes nata. Ela nasceu cidadã soviética, cresceu na União Soviética até os 16 anos, filha de um comunista, não apenas um político, mas um dirigente na Estônia. Sim, na Estônia. E, na verdade, ela deveria ter uma compreensão do que aconteceu na União Soviética e dessas conexões históricas. Ela deveria ser capaz de construir pontes entre essas diferentes visões. Mas ela é a principal instigadora. Ela se apresenta como uma vítima da União Soviética que nunca comeu doce sob aquele regime injusto que seu pai ajudou a dirigir. Eu não consigo entender. Você pode explicar isso? Mesmo que a Sra. Kallas tivesse sido uma vítima do regime de injustiça, mesmo nessas circunstâncias, seria, na verdade, uma política sensata dizer: a Estônia e a Rússia, como sucessora da União Soviética, compartilham uma história complicada. E as complicações não estão apenas do lado da Rússia, mas também há partes ocultas da história estoniana. E, em segundo lugar, sou um país pequeno, e a Rússia é um país infinitamente maior. O que seria mais natural, então, do que tentar a amizade e criar laços entre as pessoas? Mas esse não é o espírito do tempo na Estônia. A Estônia tratou sua minoria russa apenas de acordo com o padrão mínimo exigido pela Convenção Europeia de Direitos Humanos. Houve problemas com a integração dos russos étnicos, o que, em parte, é compreensível. Mas isso não significa que se deva aprovar tal situação. Acredito que ela cresceu politicamente na Estônia justamente por adotar uma política fortemente anti-russa, por um lado, e por outro por ignorar completamente o fato de que o país dependia da eletricidade russa até 2024. Ele nem sequer estava conectado à rede elétrica europeia.
e o lado russo fornecia energia de forma confiável. Não importava que ganhasse dinheiro com isso, pois a Estônia simplesmente não tinha outra opção. Talvez a Rússia tivesse outra escolha, mas agiu dessa forma. E essa política da Estônia começou já em 1994. Naquela época, um primeiro-ministro estoniano, Meri, apareceu em Hamburgo e escreveu no livro de visitas dos hamburguenses: a Rússia é naturalmente agressiva. E hoje dizem que ele já tinha razão naquela época. Isso é completamente ridículo. Ele simplesmente defendia uma certa visão da Rússia porque era um russófobo. Simples assim. E a senhora Kallas se destacou como uma política desse tipo e, por isso, já não é capaz de refletir o mundo de forma completa, sendo, portanto, totalmente inadequada e incapaz de conduzir política externa ou até diplomacia em nome da União Europeia. E todos sabem disso, na verdade, pois no início do ano os chefes de Estado e de governo europeus discutiram quem poderia conversar com a Rússia. E o nome da senhora Kallas não apareceu, na verdade. Mas, na verdade, também é uma tragédia. É uma tragédia. É simplesmente tão difícil explicar que estamos na Europa nessa situação, quando, na verdade, teríamos todo o capital mental necessário para construir compreensão e entendimento. Isso já havia sido construído uma vez, com a Ostpolitik de Willy Brandt, com aquela percepção de que ao longo de muitos anos era preciso lançar pontes do Ocidente para o Oriente. E o fato de tudo ter desmoronado novamente, essas 100 palavras. Das lässt mich sprachlos. Sim, mas quero dizer que o auge das relações germano-russas foi durante o governo do chanceler Schröder. E tudo começou com o Pacto A3, em 2003, no contexto da Guerra do Iraque. Schröder, Chirac e Putin se opuseram à agressão americana contra o Iraque, não participaram e a condenaram de forma clara e contundente. E eu me lembro, também escrevemos isso em nosso livro, de como o lado americano reagiu, algo como, isso não nos interessa. Mas, na verdade, o que queriam dizer era, vamos puni-los severamente por terem ousado se opor à nossa posição de liderança e também à nossa política externa cada vez mais militarista. E nada disso foi esquecido, absolutamente nada. Esse foi o primeiro sinal de que os Estados Unidos agiriam com firmeza contra essa Rússia que voltava a aparecer no cenário mundial na figura de seu presidente Putin. E levou exatamente 3 anos até que se dissesse: a Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país. Primeiro ela foi menosprezada, mas ao mesmo tempo foram tomadas cada vez mais medidas para conter e potencialmente enfraquecer essa Rússia que começava lentamente a se reerguer. Na minha opinião, esse período começou em 2007 e 2008. Então você acha que o período entre 2003 e 2007, foi o ano em que Vladimir Putin fez seu discurso na Conferência de Segurança, que na verdade foi um apelo. Parem, tá ficando perigoso, precisamos sentar e conversar seriamente sobre tudo o que está dando errado neste momento. Mas isso significa que em 2007 já havia muitos problemas, e Vladimir Putin disse: precisamos agora corrigir o rumo, pessoal, aqui em Munique. Mas entre 2003 e 2007, foi realmente nesse período que o processo de unificação europeia ou pan-europeia, ou seja, França, Alemanha, Rússia, começou a ser minado? Ou isso já vinha de antes? Bem, há pessoas de quem se pode comprovar que já em 1991-92, nos Estados Unidos, suspiravam dizendo que no processo de dissolução da União Soviética também se poderia e deveria ter acabado com a Rússia. Eu realmente não sou especialista na guerra da Chechênia, nem na independência chechena. Mas há alguns indícios de que o apoio ao movimento terrorista e separatista na Chechênia, pelo menos após 1999, não ocorreu totalmente sem a ajuda do MI6 e da CIA.
Litvinenko, que foi assassinado em 2006, converteu-se ao Islã em seu leito de morte, e um jornal tchetcheno escreveu na época: agora ele não é apenas nosso irmão de armas, mas também nosso irmão na fé. Sondern jetzt ist er auch unser Bruder im Glauben und in der Daily Mail war damals zu lesen, dass es E na Daily Mail, lia-se na época que ele trabalhava para o MI6 desde 2003. Então é disso que falo quando menciono indícios. Só que já havia naquele momento uma dualidade. Por um lado, o ódio aos russos não havia desaparecido com o colapso ou a dissolução da União Soviética. Ben Hodges, por exemplo, diz: há décadas a Rússia é nosso inimigo. E por outro lado, o Ocidente precisava, e também queria, manobrar entre as questões. Conseguimos trazer a Rússia para o nosso campo ou como evitamos que ela se torne independente demais? Pois o discurso que Putin fez em 2007 e a reação do Ocidente a ele falam por si só. Sprach er für sich selbst. Niemand redete über den Inhalt und jeder sagte, Gottes Willen, das ist ein... Ninguém falava sobre o conteúdo e todos diziam: pelo amor de Deus, esse é um homem ingrato e insolente, que agora declarou novamente a Guerra Fria. O fato de ele ter levantado pontos que tinham sua razão de ser já não interessava mais a ninguém no debate de 2007. E em 2008, quando os americanos praticamente forçaram a França, e em especial também a Alemanha, a concordar com a opção de ampliação da OTAN para incluir a Ucrânia por meio da Geórgia, Merkel sabia muito bem o que estava fazendo. Ela disse publicamente na Alemanha logo de início: bem, essa não é uma boa ideia. Primeiro, não há maioria a favor disso na população ucraniana. E segundo, qual seria o valor agregado? Isso está no Estatuto da OTAN. Das ist ja NATO-Statut. Und 2022 hat sie eingeräumt, dass sie... E em 2022, ela admitiu que na época sabia que aquilo era uma espécie de declaração de guerra para Putin. E isso mostra que foram tomadas decisões de forma consciente, sabendo que violavam interesses fundamentais da Rússia. E graças a Julian Assange, conhecemos esse telegrama. Não significa não. Trata-se, portanto, da questão da adesão da Ucrânia à OTAN. A mais vermelha de todas as linhas vermelhas para todos que tinham responsabilidades em Moscou ou na Rússia. Mas ninguém se importou. Es hat aber niemand interessiert und der Mensch, der das am besten für mich zum Ausdruck gebracht hat. E a pessoa que expressou isso da melhor forma, na minha opinião, foi novamente William Burns, que escreveu sobre suas experiências relacionadas à Rússia. Não seria a pergunta certa dizer quem perdeu a Rússia. O correto seria dizer que a Rússia nunca foi o nosso país. E eu acho que isso está certo. A Rússia sempre foi o país dos russos e de todos os outros povos. Mas tentou-se transformá-la, por assim dizer, em uma espécie de parceiro júnior, quinque primeiro estado, vassalo, servo. Tais vassalos e servos, como infelizmente é hoje a República Federal da Alemanha, nem sequer entendem que outros têm uma natureza mais orgulhosa, digamos assim. E esse é também um mal-entendido fundamental. A República Federal da Alemanha nunca foi tão dependente dos Estados Unidos em política externa como é hoje. Você mencionou Brandt, mas também Kohl, em parte ainda Merkel e Schröder, então nem se fala. E hoje se pode ler que o chanceler alemão diz: o que quiser, Joe, eu faço. E isso se reflete também na postura no Salão Oval. Aquela foto famosa que dá vontade de levar a mão à cabeça. Estão todos sentados ali como crianças de jardim de infância diante da professora, ouvindo atentamente. Que vergonha! Quanta falta de autoconfiança! E que desastre isso representa para a realização dos próprios interesses. Essa foto me fascinou porque foi mostrada com orgulho na mídia alemã e também na Suíça. Estamos sentados à mesa do chefe, estamos no salão oval. Estamos presentes. A Europa está lá. A Europa assume responsabilidade e está em Washington. Isso, porém, foi interpretado apenas em nossos círculos como uma ofensa nacional, como de fato foi concebido pelos Estados Unidos, claramente. Uma disposição de chefes de Estado desse tipo é intencional. É uma encenação psicológica, em que se vê as pessoas. É preciso até parabenizar Washington por ter feito isso dessa forma, por se apresentar assim. Mas isso na Europa não foi percebido, nem compreendido.
Naja, ich meine, das ist das Problem mit der Hofberichterstattung. Bem, quero dizer, esse é o problema com a cobertura bajuladora. Quando um chanceler alemão diz que foi uma ótima conversa em Washington, embora qualquer pessoa que tenha visto a parte pública para a imprensa tenha podido ouvir que o comentário de Trump para ele foi algo como: "Acho que você tem um bom bronzeado." Pois é. E a senhora Ursula von der Leyen foi parabenizada. Parabéns pelo maravilhoso resultado das negociações comerciais, nas quais ficou claro que os americanos é que haviam se imposto. Então, estava evidente que Trump tinha uma grosseria reservada para cada um. E a outra foto veio pelo canal do Instagram da Casa Branca. A imprensa europeia nem tinha acesso a ela. Mas quando a lenda diz que foi um encontro grandioso e ao mesmo tempo se afirma, sim, os americanos são realmente os mais importantes do mundo, e sem o escudo nuclear dos americanos, meu Deus, quem sabe se os russos já não estariam aqui desde ontem? Aí termina o reflexo da realidade. Como eu disse, acho que temos, em certos círculos, e infelizmente eles formam ou lideram a opinião, ainda que não necessariamente a opinião da maioria, uma tendência a ver apenas o que se quer ver. E quando se quer ver que é uma bela imagem com todos sentados diante do papai Trump e... Wir kommen zum Schluss, aber ich möchte dich gerne fragen nach Estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de te perguntar, apenas hipoteticamente, se houvesse um elemento que você pudesse mudar neste momento na Europa para promover essa compreensão ou a capacidade de compreender, qual elemento você mudaria? Você diria que se a propaganda parasse, então alcançaríamos a compreensão? Se tivéssemos meios de comunicação de massa verdadeiros, que se esforçassem por relatar fatos reais e não por manipular emoções, ou você gostaria de mudar a elite da Europa? O que você gostaria de mandar para tornar a compreensão novamente possível? ändern wollen, Verständnis wieder möglich zu machen? Acho que não basta um único elemento. Mas, acima de tudo, eu sugeriria: primeiro ouvir e abandonar a ideia de que todos os outros são inimigos e só mentem quando abrem a boca. E abandonar a ideia de que todos os outros são ainda piores do que nós. Porque o medo da Rússia e o medo da China nos dizem muito sobre quem nós mesmos somos. O combate a esse novo mundo, promovido pelas elites políticas e também pelas elites midiáticas, sempre contém o elemento: meu Deus, se eles assumirem, tudo vai ficar ainda pior. Porque tivemos 30 anos de muitas experiências ruins, na medida em que a dominação americana se manifestou. Ou 500 anos em que percorremos e dominamos o mundo. Na verdade, eu gostaria que parássemos de pensar que somos o centro do mundo. Ouço exatamente a mesma coisa de nossos colegas do Sul Global. Todos dizem: querido Ocidente, você precisa parar de se achar o centro do mundo. Ouça e pare de ignorar. Aprender a ouvir e a ser humilde. Muito bem, então isso significa para nós nas universidades. Vamos lá e ensinamos humildade. Vamos ver como vamos fazer isso. Pascal, fora da gravação, você pode cortar isso de novo. Você teve aquela conversa com o homem de Singapura? Sim. Ainda não sei o nome dele. Uma vergonha minha. Quando ele disse que a ASEAN é, na verdade, a região mais diversa do mundo, cultural e civilizacionalmente, pensei: Petra Erler, você também é um pouco eurocêntrica. Você sempre achou que isso era, por exemplo, apenas um modelo de paz. Mas não é tão diverso assim, e nós odiamos a diversidade. Só queria te dizer isso. Eu faço agora de formal e de serem. Petra, as pessoas que gostariam de te acompanhar, elas podem comprar o seu livro que você escreveu com seu marido, mas dá para te encontrar em algum outro lugar? Onde mais a gente pode te procurar? Aí bem, você pode me encontrar no Substack. Tem um blog lá, sou a Guardiã do Farol. Lá eu me manifesto regularmente. Vou colocar o link do seu Substack na descrição do vídeo. Dr. Petra Erler, muito obrigado pelo seu tempo hoje.
Muito obrigado, Pascal, por eu ter podido participar novamente.